Bom dia, José, tudo bom? Bom dia, Celso, tudo bem? José, hoje a gente vai começar a falar um pouquinho dessa trajetória espiritual através dos seus aplicativos, né? Uhum. A gente está com um aplicativo teu aqui, talvez o mais simples de todos, né? Aham. Ele faz apenas dois Cálculo, cálculos, né? dois cálculos, reduzido e divino, e ordinal. Isso, que a gente chama um ordinal de profético, né? Aham, Algo da profecia. Bom, para quem não tá, aham. quem não conhece a gente, meu nome é Celso, estou do lado aqui do José. A gente está no canal Caminho do Saber. Assiste lá os primeiros, né? Os primeiros vídeos que a gente fez, aí vocês vão ter uma base do que a gente está construindo, né? Bom, hoje eu queria falar com o José sobre o homem estar ligado à luz. Então, o que eu vou fazer com o José? A gente vai pesquisar a ciência divina através dos números. Quando a gente fala que a gente vai pesquisar a ciência divina através dos números, é porque nós, através desse aplicativo e do estudo das escrituras, a gente percebe que quando a gente acessa os números com uma intenção de estudo, de pesquisa espiritual, ele vai abrindo cada vez mais a nossa consciência. Mas ele é desconhecido, mas quando a gente vai calculando as palavras, as coisas vão se revelando. Então, é como se o número escondesse, mas ele já é uma frequência numérica, e a palavra revelasse. Então, eu pedi para o José começar hoje com a palavra respira. Respira. Por quê? Porque pensando a nossa vida, e a gente está aqui sempre com esse objetivo de ajudar as pessoas a melhor viver, a ter uma melhor qualidade de vida, em primeiro lugar é isso, em buscar uma evolução espiritual, tudo começa na nossa vida com a respiração. Tudo começa a partir de respirar. E a gente tem notado, né, pelos nossos estudos da planilha do Excel, olhando as escrituras e todos os seus códigos, que o número, né, é uma frequência de tempo, né, dentro das escrituras, com ensinamentos profundíssimos e absolutamente conectados. E é isso que a gente vai fazer hoje. Eu vou conectar a ideia ética, a ideia do raciocínio lógico, do pensamento, junto com as palavras e os números. E a gente acredita que foi exatamente assim que as escrituras nasceram, né? De uma forma divina, de uma forma santa, imaculada. Então, o que acontece em termos de números, né? O segundo seria a frequência mais poderosa de todas na nossa vida, né? Porque se a gente for pensar em termos de tempo, tudo começa com segundo. Se eu pensar numa corrida, eu vou falar milésimos de segundo. Mas quando você tem segundo, você já está fazendo uma relação com tempo. E tempo é a dimensão onde todas as coisas estão ocorrendo. Só que para eu pensar em segundos, automaticamente eu posso pensar em respirar, respiração e etc. E o que a gente vem fazendo, né, e o José, o que a gente vem percebendo? Com o aumento da nossa consciência, enchendo o nosso cérebro de oxigenação, quanto mais a gente oxigena o nosso cérebro, parece que mais o tempo muda. Muda a frequência de tempo. Então, a gente começa a captar ensinamentos, né? Ou orientações, ou intuições, ou aquela voz do silêncio, né? Cada vez mais rápido. É cada vez mais rápido.
E é interessante, né, José? O José até mudou o valor aqui de uma palavra para respirar. Coloca para mim a palavra aí silêncio, José. A gente vai ver que a palavra silêncio e a palavra respira têm exatamente o mesmo valor numérico. Isso, para nós, a gente chama de ciência divina. Já não é uma ciência humana. Por quê? Porque quando você tem um valor numérico, né, com o mesmo valor, até com um a menos, a gente já viu que tem ligação também, 85, se fosse 87, teria uma ligação com essa palavra. Duas palavras com o mesmo valor numérico é bingo. A gente já sabe que vai precisar fazer uma ligação secreta, sagrada. Então, quanto mais a gente foi respirando, mais está passando esse processo de respiração, maior está sendo o nosso silêncio interior. Então, esse silêncio interior é que está nos guiando para as nossas próprias conclusões. E é muito interessante que todo exercício espiritual, inclusive a Blavatsky falava disso, é falar a voz do silêncio, né? A voz do silêncio. Silêncio é contemplação. Isso. E o silêncio, né? Quando a gente respira com calma, né? Com serenidade, com profundidade, né? Buscando as entranhas, a gente sente uma oxigenação, né? Uma vibração sobre nós. E aí, né? A gente hoje, entendendo melhor, a gente vai colocar uma palavra, eu quero que você coloque outra palavra aqui junto, José. Respira e espírito. Junto? Respira e espírito junto. Não, espírito, isso. Dá o valor de 197, que é o mesmo valor, eu já vou adiantar aqui para vocês, porque a gente estuda faz tempo, né? De corpo espiritual. Espiritual. Corpo espiritual. Então, a gente vê que o corpo espiritual nosso tem a ver com silêncio, respiração, espírito, né? E o espírito, ele que vai nos dar essa noção de frequência, de luz, de tempo e etc. Então é interessante que quando a gente respira, sem a gente a perceber, tem uma palavra dentro que é pira. E pira é fogo. Fogo. Então, vida, né, dentro da respiração é fogo. E só a partir da respiração é que você alcança essa margem do silêncio, né? Você precisa da respiração para chegar no silêncio. E ao contrário da nossa vida animal, né? Na nossa vida animal, o homem pode mudar a respiração, porque ele tem um processo meditativo. Ele pode meditar. E meditando, ele, na realidade, começa a entender outras frequências de luz, né? Outras frequências de luz. Então, quando a gente fala segundo, é uma frequência tão rápida, mas é interessante. Coloca o valor da palavra segundo para mim, José, qualquer lugar. 1 segundo, né? Segundo, né? Tem muito parecido com o valor de respira. Então, a primeira frequência que a gente chega no segundo é respiração.
E respiração, então, tem toda uma ligação, né? Respiração com segundo. A gente não fala respiração em minutos, a gente não fala respiração em horas. A gente poderia falar, mas é um ato tão rápido em nós, ele é tão instantâneo, que ele é o mais importante de todos. Então, acho que talvez não é à toa que... Coloca aí a palavra Oriente. Que no Oriente tem exatamente o mesmo valor de 86. E a grande sabedoria oriental sempre foi a respiração. Eles são aqueles mantras, né? Buscando cada vez mais aumentar o nível de oxigenação. Quem faz yoga sabe disso, né? Tudo é para aumentando aquele nível de respiração, o corpo fica que nem um balão, né? Fica flutuante. A pessoa vai sentindo cada vez maior flexibilidade. Então, a nossa vida, a gente pode mudar de um nível para o outro. O animal, não. Né? Porque se o animal não controla a ira e respira, tem as letras de ira, né? Ele não tem como fazer essa mudança. Né? Então, a ira impede a pessoa a respirar mais profundo. A raiva impede a pessoa respirar. E respirar vai ser uma fonte de vida. Né? Então, lá pelo ensinamento do Oriente, que é de milhares e milhares de anos e assim por diante, é muito interessante que a palavra Oriente também tem as letras de orientar, né? Instruir, né? E etc. E depois da frequência de segundo, é interessante que segundo também tem a mesma frequência de... Segundo de novo, é a mesma frequência de símbolo, numericamente falando. Né? Segundo é 85 e símbolo também é 85. Então, realmente, é muito difícil quem respira muito ou passa por uma experiência mística, espiritual, mais profunda, tentar levar o que ele está vivendo, porque ele está em outra frequência. Então, é mais fácil gerar um símbolo. Trabalhar tudo do mundo abstrato, da forma não palpável. Até porque o vento é invisível, né? O ar é invisível. Então, se a gente pensa na frequência de segundo, depois da frequência de segundo vem minuto, né? Minuto. É importante colocar o valor da palavra minuto? É muito importante. Porque minuto, e a gente precisa entender que os antigos já tinham todo esse conceito, tem as mesmas letras de mito. Mito. Né? Então, se a frequência de segundos para nós a gente alcança num orgasmo sexual, ou numa profunda respiração, ou num exercício mais interno, né? Um minuto já está ligado à nossa mente, né? Onde a gente dispara conceitos espirituais. Shiva, Buda, Moisés, grandes mestres, grandes santos, grandes sábios, sempre tem uma mitologia por trás. Sempre esses seres estão ligados a um mito. Então, quando a gente pensa no Oriente, para quem é chinês sabe muito bem, eles dizem que a mente mora no coração. Né? A morada da mente é no coração. Já os ocidentais estão dizendo que o nosso coração é também como um cérebro. E Buda já dizia muito claramente que todo o universo é mental. Aí você vai entrar na lei do Kybalion também, e assim por diante.
Escreve para mim, por favor, então, a primeira questão que eu acho que é a mais importante. A gente saiu de respiração, que é um padrão muito alto, altíssimo, mais elevado de todos que gera vida, mas não dá para falar de respiração sem batida cardíaca. É pela respiração que se muda a frequência cardíaca, né? Não tem como falar uma coisa sem outra. E é interessante, né? Deixa esse número anotado, é importante, né? Olha, o 31 aqui do cardíaca e símbolo aqui bate no menor, né? 31 e 31, né? Que o coração, ele é o símbolo da nossa vida, né? O símbolo da nossa vida é o coração. Então, nós, seres humanos, como somos humanos, a nossa frequência que a gente acompanha sem perceber 24 horas, porque o nosso coração não para de trabalhar, é o minuto. O minuto é a frequência fiel. E num minuto eu posso falar várias palavras, né? Quando eu começo a pensar em mente, pensamento, tudo tem a ver com minutos. A construção mental, ela está ligada a um minuto. Ao mesmo tempo, essa construção de mente, escreve a palavra mente para mim, José. Pode colocar em outro lugar, isso. Tem o valor de 57. E a palavra mito, tiro no de minuto, estava já na palavra, também tem o valor de 57. Então, como eu expliquei, é na mente que vai surgir todo o sistema abstrato de evolução, né? Tudo que é abstrato de evolução vai surgir na mente. E é engraçado que a palavra mente é um verbo, né? Se você pensar, verbo mentir. Né? Eu mento, tu mentes, ele mente. Aí em terceira pessoa. E é engraçado que a gente vai falar, isso é mito. Isso não é verdade. Isso é mito. Né? Então, a gente vai ver que a mente está ligada ao coração, mas a mente é perigosa. E por que a mente é perigosa? Porque a mente depende da nossa batida cardíaca. Né? Da nossa batida cardíaca que depende a mente. Aí, eu e José estudando juntos, a gente percebe que aqui tem um valor menor do 57, que também é 3. Então, a gente foi no terceiro capítulo da Bíblia, do Velho Testamento. Pode abrir lá a Bíblia para nós, José? E começou a numerar todos os versículos. O José que fez isso. Eu pedi para ele, no fundo, juntos, falei, vamos numerar todos os versículos, né? Para ver o que acontece em relação a essa numerologia, né? Então, a gente foi procurar o que estava escrito no versículo 57 da Bíblia. Porque eu quis entender o que é essa palavra mente, o que é esse 3. Para mim, eu sou astrólogo, 3 eu já faço a ligação direto com o signo de Gêmeos. E Gêmeos, para quem sabe, é um signo que rege a mente concreta, né? Não abstrata, a mente concreta. E quanto que o José vai fazendo lá, o experimente, etc. E a Coloca soma, a né? palavra coração, José. Tem exatamente um valor a menos que mente, né? Então, mente e coração são irmãos. Um está unido ao outro, Ao né? outro. Os números mais próximos, né?
E é interessante que a palavra coração, pode colocar outra palavra aí, José, por favor? Pode tirar essa, se quiser. Pode tirar. Tá. Também está ligado à palavra acordo. Então, acordo e coração têm o mesmo valor numérico. Uhum. Então, às vezes, para a gente concordar com alguém, ela tem que estar vivendo o nosso mesmo mito. Tem que ter os Mesma, mesmos, mesma frequência mesma cardíaca. frequência, mesmo pensamento, senão não encaixa. Senão não dá certo, né? E etc. Então, a pessoa que pensa diferente da gente, a gente acaba não entrando De acordo. em acordo. E todo o colégio iniciático, né? Eles já estudaram isso há milhares de anos, né? Há milhares, porque se você entra numa escola iniciática que nem na maçonaria, tudo é baseado em acordos, onde uma pessoa em cada grau tem que dar a mão para o outro. Escreve a palavra mão para mim aí, José. Isso. Então, mão, o valor ordinal tem o mesmo valor do que coração reduzido. Aqui é 29, lá é 29. Então, quando os corações se unem, os pensamentos se unem, a gente dá as mãos. O aperto de mão é bem simbólico, né? Então, a bênção é completamente simbólico, é um acordo de coração, tanto é que ele vai até o pulso. O dedo chega no pulso. Em cada grau tem um comprimento diferente, para identificar que eles estão no mesmo nível de frequência, de luz, e assim por diante. Então, a gente vai ver que os números, eles têm toda uma linguagem Tá ok secreta. aí? Tá abrindo, abriu já o nosso aplicativo. Isso. Vai lá no versículo 57. Mostra como você faz rapidinho, José, pelo esse aplicativo. Você vem aqui, vai lá em código 2, né? 57, você quer? E vai por o 57. Já está aqui, ó. Isso. Ora, a serpente era o mais astutos de todos os animais do campo. É interessante que a palavra serpente também sempre foi o símbolo da ciência, né? Uhum. A ciência. Coloca para mim agora, vamos voltar lá para o outro. A gente já viu que no 57 está a serpente. Tem uma outra fase que é importante aqui, né? Que o Senhor Deus tinha feito, né? Não é criou, é fazer, né? Uhum. Então, a gente vai ver que a serpente, ela também tem o valor numérico 3, né? Uhum. E etc. Mas o mais interessante para mim é que serpente e Mercúrio, põe Mercúrio, tem exatamente o mesmo valor numérico. E mudando as palavras serpente, as letras, é a mesma de presente, né? Para quem conhece as ordens iniciáticas, nenhuma palavra foi colocada por acaso, todas as letras só são código. Então, muda para presente, é igual a 102. Então, a nossa... Presente, Escreve a palavra serpente, embaixo de acordo-chave. aqui. É, Serpente é presente de grego. isso. Aquela história, né, do Troia, né? É, Então, o que que acontece? Quando você tem aqui a chave do presente,
é a nossa mente que é a serpente. Pelos números aparece dessa forma, né? Claro, os versículos já eram todos prontos. Quem fez a escritura já tinha numerado tudo isso há milhares de anos. Como a gente sabe disso? A gente sabe disso porque o número 48, coloca lá, volta para o outro programa, José, por favor, da Bíblia, do Velho Testamento, 48. Código 48. o 2, né? Isso. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, desta não comerás, porque no dia que delas comeres, certamente morrerá. Infelizmente, depois que o homem descobre que existe a mente, morre o corpo. Ele não pode dizer que só existe a carne. Com a mente, a vida começa a partir do plano, né, material para o plano espiritual. Então, quando uma pessoa tem problema mesmo de inteligência, chama demente, falta mente, mentecapto e assim por diante. Porque, no fundo, é a mente nossa que dá a noção da vida, do conhecimento do bem e do mal. E que eu acho muito interessante quando eu estudei isso aqui, é que o número reduzido daqui é exatamente 432, que é uma frequência clássica. Na música clássica, o 432, e também ela é usada sempre, não hoje, para processo de meditação, para hertz e assim por diante. Então, essa palavra aqui, mais da árvore do conhecimento do bem e do mal, é a mente humana, é a nossa mente. Quando a gente descobre a nossa mente, a gente tinha que mudar a frequência de horas para minutos. Porque é na mente que começa o mito, o símbolo, a inteligência, o sentimento, e ela é algo abstrato, né? Só que se eu não quiser, eu posso evoluir para o bem ou para o O mal. mal. Então, essa mente ela pode ser boa ou pode ser má. Esse pensamento pode ser bom ou pode ser mal, né? E assim por diante. Para a mente mal, justiça. Para a mente boa, coisas boas. É sempre assim que está escrito dentro dos ensinamentos, né? Tudo vai existir aí um plano ético depois. Voltando para esse 432, ele é um 4 mais 32 também, né? É interessante que esse valor reduzido, ele calculou o valor de todas as letras desse versículo do 1 ao 9, né? Do 1 ao 9, né? José, para mostrar o quanto essa calculadora é maravilhosa, vamos pegar Deuteronômios 4:32. Deixar o livro mais rápido ainda, tá, gente? Leia o que está escrito. Agora, pois, pergunta aos tempos passados, que precederam desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra. Se aconteceu jamais coisa tão grande como esta, ou se jamais se ouviu coisa semelhante. Então, aqui, no fundo, para quem conhece o versículo, ele está falando da saída do Egito, quando o povo saiu. Mas é muito interessante que ele diz: pergunta aos tempos passados. Então, será que o homem não sabia que existia mente nos tempos passados? Será que ele nunca investigou nada? Nunca estudou nada? Sendo regente dele Mercúrio?
sendo o símbolo de Mercúrio já para os antigos, né, a serpente, o caduceu. Será que os gregos não foram passar esse conhecimento para frente? Depois os egípcios já tinham esse conhecimento? Será que isso aqui é alguma coisa nova ou não? Eu acho que não. Eu acho que esse conhecimento já existia há milhares de anos. E eles numeraram tudo para que a gente não perdesse nada, né? Volta lá para a nossa calculadora, José. Uhum. Então, esse Mercúrio aqui, que está ligado à mente, ao signo de Gêmeos, né? Ao pensamento, à comunicação e etc., também ele sempre foi o símbolo do hermetismo, né? Que era a ciência egípcia, né? E etc. Era o mundo dos hermetistas. Por quê? Porque eles diziam que iniciação era entrar no coração. Escreve 2 palavras para mim, José, na sua calculadora. Uma eu quero iniciado. Isso. Então, iniciado é aquele que fazia a iniciação, né? E escreve a palavra gêmeos. Também tem o valor de 64. Então, quem que era o iniciado? Aquele que entrava no mundo de gêmeos. Ele era chamado de iniciado. E para quem não sabe, Gêmeos está exatamente a 60 graus do zodíaco. Começa exatamente a 60 graus. E 60, por sinal, é que marca o nosso minuto. 1 minuto são 60 segundos. Então, o tempo é nada mais do que uma frequência mental, né? Uhum. Dependente de como está projetada essa mente, ligada ao coração, à respiração, vem a projeção do tempo. E é interessante, de novo, né, que o valor da palavra tradição oral, oral também é o valor de 46 que está marcado aí. Então, tinha uma tradição oral. Por que era oral? Porque não dá para você comunicar as coisas pelo pensamento, você tem que falar pela fala. Você pode comunicar por telepatia, mas se você quiser revelar o teu pensamento, depende da fala, depende do verbo. Então, a gente chamava isso tudo de tradição do verbo e ela está completamente nas escrituras. Todas as escrituras numeradas, suas palavras, seus conceitos, revelam a tradição do verbo divino, que vem da época da nossa mente. Como a nossa mente ela não tem tempo e espaço carnal, porque ela pode ir para outras dimensões, tem a ligação com a alma, né? Uhum. Não dá para... Os hermetistas, né? Eles tinham o pacto do sigilo, né? Mas por quê? Porque é tão claro para eles que a vida é o coração, né? Coloca a palavra o coração. A gente vai olhar que é muito interessante esse capítulo, porque ele vai falar num trecho, parece que nada mais do que um ensinamento oral, exatamente aqui no capítulo 35, no versículo 7, 18, para frente, 7, 18, continua, José, desce. Aqui, ó.
Não, não. Você já tem que olhar. 7:18 ao 22. Tá? Leia o que está escrito do 7:18 ao 22. Respondeu-lhe, assim também vós estáis sem entender. Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem, não pode contaminar. O que não lhe entra no coração, mas no ventre, é lançado fora. Assim declarou. Essa é uma discussão para quem estudar, né? Que ele está falando sobre a tradição dos antigos, esse capítulo. Que os antigos achavam muito importante lavar a mão antes no supermercado e etc. Né? Tem que estudar todo esse contexto. E quando chegar aqui, ele fala assim, ó, pois é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, né? E ele vai falar assim, né? Porque não entra no Cobiça, coração, a mas no maldade, ventre, o comida, dolo. bebida e etc. Então ele está dizendo que a doutrina do homem estaria no coração. E corrobora com a ciência dos chineses, que diz que a mente está no coração, que é dos pensamentos do coração do homem, que saem tudo. E ele fala, né? Todas essas coisas procedem de dentro e contaminam o homem. Então, aqui ele está falando do poder da palavra. Então, o coração tem a ver com o poder da palavra. Então, na realidade, para o homem chegar nessa frequência de minuto, dessa frequência mais sutil do coração, ele vai ter que ter tomado com cuidado com a língua. Né? E vai ter outro lugar, né, que vai falar, né, o que a boca fala, o coração está cheio. No teu aplicativo maravilhoso, né, José, a gente põe uma palavra, pesquisa tudo, né? Uhum. Fora todos os valores numéricos, todos os filtros que a gente tem e etc. Então, pode voltar lá para a calculadora. Para os iniciados, o poder primeiro não era a ação. O poder primeiro era o pensar, era a palavra e etc. Assim que começa o livro de São João, né? No princípio era o verbo, né? No princípio era o verbo e assim por diante. É interessante que a palavra o verbo, que é 77, né? Vai ser uma das genealogias de Jesus, né? Se a gente pegar a palavra 77, a gente vai achar numa das genealogias de Lucas. Ao todo são 77 gerações. E 77 também é o valor de trabalho, né? Então, quando a Bíblia fala de trabalho sagrado, também pode ser o trabalho em relação à palavra, né? Como usar a palavra que vai atingir teu coração e assim por diante. Nessa calculadora maravilhosa que a gente tem, a gente está mostrando que na frequência de minuto já não era uma frequência de terceira dimensão. Era uma frequência de seres, né, que já estavam ligados ao céu. Então, escreve a palavra céu, por favor. Céu tem o mesmo valor de um dos valores de minuto. E porque era ligado ao céu, cada minuto existia julgamento no dia. Né? Cada minuto da vida era contado. Então, para muitos, a vida é um instante, a vida é como se fosse um minuto, e assim por diante. Né? Porque tinha importância. Por quê? Se o coração parar de bater,
você morre. Então, os antigos tinham muito cuidado, somente o iniciado. Escreve a palavra língua, por favor. Meia quatro. Escreve a palavra iniciado. Meia quatro. Então, eu não sei, não falo. Eu não vou ficar opinando aquilo que eu não sei. Ele já sabe que toda a escritura está completamente codificada. Todos os ensinamentos sagrados eram completamente codificados. E eles eram treinados, através da língua, a eternamente serem humildes. Eternamente. Escreve a palavra eterna, por favor. 63 e 27. Escreve a palavra alma. 27. Então, como eles sabiam que eles tinham uma alma, que eles iam ter que dar conta, até porque a palavra eterna vem antes do valor de iniciado, né? Que é 64. Eles sabiam que qualquer coisa que eles fizessem errado com a língua, ele paga na alma. Né? Ele vai pagar na alma. E isso também é chamado do número 4. Escreve aí o número 4, por favor. Só 4. Era um conhecimento celeste. Era um conhecimento que vinha do céu. Do céu da onde? Do seu coração. Né? Então, se a pessoa não dava valor ao coração dela, escreve a palavra vida mais coração. Gente, eu estudo isso há anos, tá? Por isso que eu sou rapidinho. É o mesmo valor de minuto. Então, nossa vida no coração está baseada nos minutos. E qual que é a frequência mínima de uma palavra, então? Minutos. Né? Então, a palavra ela tem tanto poder, tanto poder, tanto poder, e a gente não tem a mínima noção, porque ela trabalha com a frequência que vai direto para o nosso coração. Então, nosso coração é algo sagrado. Não é algo que as pessoas entendam. Ele é o templo do Espírito Santo. Então, como os homens, eles foram através da tradição, escreve a palavra tradição. Trinta e cinco, 71. É o mesmo de o coração. Ensinando o que aprendiam do coração. Ensinando que 71 também é o valor de Zeus. Então, eles tinham um contrato direto com Deus, porque Zeus, para os antigos, é o que é o Deus de hoje. Então, nós fomos perdendo todo um conhecimento, mas que nunca vai ser perdido, porque ele está registrado na palavra, nos números e na escritura. Né? Então, quando uma pessoa, por exemplo, fala mal de escritura, ela está perdendo a razão que ligava ela ao coração.
Por quê? Escreve a palavra Bíblia em algum lugar que a gente pode tirar. Que valor que tem? 35. 35. O mesmo que tradição. Tradição. Então, a tradição era a própria Bíblia. E a Bíblia era o livro do homem, ou o livro da vida. A vida do homem toda estava escrita na Bíblia. A livra de tudo que acontecer, e isso é a tradição. A tradição dizia que todo livro sagrado escreveria a vida de todas as coisas. Né? E a gente sabe disso porque coloca a palavra tradição mais razão. Tradição e razão. Isso. É o mesmo valor de minuto. E o mesmo valor, agora como 60 aqui, né? E escreve o valor da palavra, não aqui, minuto que a gente usa, né? 60 segundos é um minuto, né? Aqui, ó, 60, que é o signo de Gêmeos. Escreve o valor da palavra testamento. Então, a gente foi perdendo tudo ao mesmo tempo. Por quê? A razão da tradição é a escritura. A escritura está ligada imediatamente com o seu coração. No coração é a morada da mente. É lá que você tem que discernir o bem e o mal. E o que o homem fez de tudo isso? Né? O que o homem foi fazendo de tudo isso? Ele foi tirando tudo. Ele foi mudando tudo. E quem mexe com a tradição, em qualquer escola é assim. Né? Cada grau que você nega, o que a gente chama da pessoa? Morte, temor e etc. Quem não conhece o primeiro grau da maçonaria é a morte. Coloca o valor de morte. 71. É o mesmo valor de tradição, palavra, sigilo e etc. Isso por quê? Porque toda tradição, ela prega a paz. Ela prega a sabedoria. Então, como que o homem se perde? Com a ira, com a raiva, com o ódio, com a inveja. Aí ele vai se perder. Vai se perder e vai se perder. Então, os homens antigos estudavam tanto as palavras boas quanto as palavras más. Não estudava só o que era bom. Ele estudava o que era bom, estudava o que era mal. Evitava o mal e fazia o bom consultando tudo pelas escrituras sagradas. Podia ser o Corão, podia ser a Torá, porque já estava sabendo que era tudo codificado. A partir do momento que eu não admito que existe o bom e mal dentro de mim, eu não chego na frequência da vida. Eu também não chego na frequência do coração. Então, coloca vida mais Bíblia. É o mesmo valor de palavra. Então, era o poder da palavra que indica os ensinamentos sagrados. Mas o poder da palavra depende de quem? Do coração. Se esse coração estiver impuro, não vai entender nada de ensinamento sagrado. Né? Por quê? Porque a pessoa não está entendendo que ela está tentando mudar algo que já foi colocado há milhares e milhares de anos. Que já foi testado, que já foi sabido, que já é conhecido.
né? Então, por que que a pessoa se afasta da tradição? Por que que tem... O que que acontece com a pessoa? Por que que ela se afasta da tradição? Pega duas palavras, ira mais ódio, e soma. E valor dá? 7, Coloca o valor da palavra morte. 7. Então, a gente diz, mas eu me afastei. Não, foi o teu coração que se afastou da tradição. Porque quando ele tem ira e ódio, coloca o valor da palavra pecado. É o valor de pecado. Então, o homem escolhe. Através da ira e do ódio, ele chega na morte. Hã? chega no pecado e a morte. Essa ciência com o número, com a palavra, é nada mais do que a gente chama de hermetismo. Está em todas as escolas, todas as traduções. Eu preciso do número? Eu preciso para comprovar, para criar e para compreender. Mas na palavra já está o número. Né? A gente sabe por quê? Porque uma ação está ligada à outra. Uma pessoa que tem ódio, ela se vinga ou não? Ela vai querer fazer mal para o outro? Escreve a palavra vingar. Qual é o valor? 7-1. Então, tudo isso já é assim, né? Então, quando alguém chega para você, eu quero me vingar, é teu coração que quer se vingar. Cuidado, hein? Você vai perder a vida eterna, hein? Você tem ódio, você está com ira, você vai perder a vida eterna, hein? Você vai perder todo o ensinamento sagrado. Você vai perder todo o saber antigo. Aí você vai olhar para a Bíblia, vai olhar para o Corão, para esses livros sagrados, como a maioria dos homens vem, com as suas próprias formas de pensar, com as suas próprias formas de opinião, lendo do jeito que quer, onde tudo já está numerado. E não está numerado numa língua, está numerado em todas as línguas, porque o número é uma linguagem universal. Então, escreve a palavra número para a gente encerrar esse vídeo. 86. Escreve a palavra silêncio. 86. Então, o número, sendo positivo ou negativo, é para você refletir. Você tinha o direito, através do número, dos versículos, das palavras, dos capítulos. Você fala assim, agora chegou a hora de eu refletir. Né? Fazer meu processo de reflexão. Por que será, né? Qual será que é o valor da palavra raiva, né? Da palavra mentira, da palavra ódio? Eu vou olhar essas palavras todas agora. E quando aparecer alguma coisa e ficar aquele sentimento ruim em mim, eu já vou lutar contra. Por quê? Porque se isso é negativo, está me tirando. Né? Por exemplo, a palavra mentira, eu sei que tem o mesmo valor de expulso. Então, nossa, eu estou sendo expulso. Expulso da minha consciência. Né? Tira o S, tira o O de expulso. Tira só o O, porque para os antigos não precisava de uma palavra inteira. Não, tira o... então não lembro. Desculpa, eu errei. Mas se uma palavra exatamente que 80 está ligado à expulsão, que está ligado à mentira. Então, já sei que cada palavrinha
as letrinhas também indicam. Cada letrinha de uma palavra é codificada, né? A sequência, não sequência das letras, porque existe o acróstico, existe outras coisas. Então, quando eu estou falando de número e silêncio, coloca a palavra reflexão. R$ 86. Então, tinha homens antigos... Deixa eu refletir na minha respiração. Deixa eu refletir na minha batida cardíaca, se ela está muito acelerada, se eu estou muito tenso, e etc. Por quê? Porque ele queria ganhar a vida. Ele quer ganhar a vida, porque a morte sempre anda com a gente, ser humano. Porque se a gente tiver raiva, se a gente tiver ira, a gente vai perdendo vida. A gente vai se endividando. E assim por diante. Por que os homens não gostam de saber disso? Porque o coração é o símbolo da razão dos antigos a partir do momento que você conhece o bem e o mal. Né? Então, por favor, coloca a palavra bem e o mal, que é importante. Só para encerrar o dia de hoje. Né? Nem fomos para a escritura, hein? Nem fomos pesquisar em versículo. Coloca aqui a palavra caráter. Não de característica. Isso. Então, bem e o mal é que forma o caráter da pessoa. Pessoas. Então, você pode ir para o bem ou você pode ir para o mal. O mal. Né? O mal vai levar você a matar, a você perder a luz e a você ser mudo no final. Porque você falou tanta besteira, você foi falando o que você não sabia. Né? Você foi explicando o que você não conhecia. A escritura, os ensinamentos sagrados, eles já são atestados há milhares de anos. Né? Porque esses homens que fizeram as escrituras, eles tinham inspiração divina. Para quem não sabe, o valor de alma divina também é o mesmo de número, né? Então, como eles já tinham alma divina, eles numeraram tudo. Absolutamente tudo. Todas as palavras, todos os conceitos. Por quê? Para medir a batida do coração e a respiração. Então, o poder da ira é transformar a gente num animal. Fazer que a gente tenha uma vida animal. E por isso não dá para estudar livro sagrado santo. Né? É uma escolha. A vida animal também é 86. Você pode querer tua alma divina ou tua vida animal. É a característica do mal, né? Hã? Vida animal é a característica do mal. Exatamente. 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 Então, temos a vida dos minutos. E dentro da palavra animal, tem ani, né? De animar. Esse. Animar o mal. Não, e nem estamos indo para a escritura, né? É, Nem estamos pesquisando, né? Olhando versículos, buscando compreender, que a gente vai fazer isso bastante no nosso canal, né? Mas veja que hoje a gente começou a entender que existem frequências de luz. Então, a gente precisa aprender isso para a gente, primeiro que grandes iniciados, né? Seres que estudam, só estudam dessa forma, conhecendo bem o mal, buscando eliminar o mal, né? O mal ele se não você, quer. se Hã? você não entende, se você não entende o mal, você não consegue eliminar. Não. Você não integra, né?
integra. E como você vai ler uma escritura achando que você só é bom? Se você não conhece o mal. E você não admite o mal, né? É. Você tem que admitir o mal, né? Você fez o mal, né? E a hora que você aceita o mal, você elimina ele. Exatamente. Você pode transformar pelas letras, né? É. Pelo poder de vibração, né? Pela frequência contrária, né? Pelo oposto, né? E etc. Então, nós temos o século XXI agora com o grande desafio das escrituras, né? Porque elas nunca vão ser vistas como vão ser vistas agora. Uma santidade das santidades, né? Porque elas já estão todas codificadas, né? É Uhum. tudo código, né? Do início ao fim, a gente fica brincando, eu e o José, e vai achando cada vez coisa nova, né? É. Não tem fim, né? Sim. Nunca tem fim. Infindável, né? Hã? Nunca acaba. Não, e nunca começa também, porque a gente já começa e É. já fala, o que que é isso? Já é outra coisa, o que que é isso? Já é outra coisa. E vai aprendendo, e vai aprendendo, e vai aprendendo. Então, eu acho que o aprendizado principal de hoje é vamos vibrar com frequências mais elevadas para buscar o tal do minuto, né? Tal do minuto, né? Porque se um dia tem minutos, quantos a gente tem de dia em minutos? É muito tempo, né? 24 vezes 60, né? 1440 minutos, né? 1440 minutos. É uma eternidade. Né? 2 dias, 2.880 minutos. 3 dias. E aí vai mudando a nossa visão, porque a gente vai voltar para o coração, né? A gente vai começar a meditar, refletir, falar, nossa, isso aqui que eu quero, isso aqui eu não quero, aquela palavra já está calculada, esse conceito aqui, esse conceito está aqui, está lá, e assim por diante. E o nosso nome, dá para calcular, José? Também dá, mas na próxima aula. Qualquer palavra dá para a gente calcular? Qualquer palavra. Qualquer palavra. Qualquer conceito, em qualquer língua? N Sim, línguas, né? tudo é significado, Uhum. né? Uhum. Bom, acho que por hoje está bom, né? Beleza. A próxima não explorar mais. Gratidão a todos. Quer falar Com alguma Deus. consideração final, José, daquilo que a gente conversou? Da tua Então, experiência? uma eterna gratidão, porque cada vez que você mexe, começa a estudar, a energia sobe e vai dando um som profundo. A gente entra em silêncio sem querer. É o Muito bom. silêncio. Fica com Deus. E vamos Você para o também. próximo, Aguardem o próximo capítulo. Fala um pouco do teu shift que você já está vendendo. Conversa aí. Faz o merchan nosso. Calculadoras já está disponível para venda. É só mandar no nosso e-mail, jcsouza2000@gmail, que a gente retorna com os valores e etc. Muito obrigado. Depois a gente vai mostrar, né, todas as calculadoras, a gente vai estar sempre mostrando como usar, né, os livros, o Uhum, Corão, Velho Testamento, dando dicas de numerologia, que nem a gente começou com uma bem simplesinha, né? uhum, Mostrar o cálculo já está pronto aí, né? A linha do pensamento, mas realmente a gente já tem tudo na mão, né? uhum. Então É só daí é estudar só agora. saber explorar e ter algumas aulas desses conceitos lógicos que estão nas escolas iniciáticas, né? Gratidão a todos e a gente vai continuar com muitas cenas dos próximos capítulos ainda. Cenas dos próximos capítulos é significado, a gente vai dar sempre significado para as coisas, né? Ok. Um abraço Até a todos. mais. Um abraço a todos.